Ainda falando sobre a área da Justiça, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, arquivou o processo contra a Jovem Pan News e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação foi movida pela chapa de Lula, que também era candidato à presidência na época. Quem traz as informações agora sobre esse assunto, chegando aqui, a Janaína Camelo. Janaína, mais uma vez bem-vinda. Quais os detalhes desta decisão? Pois é, né, Tiago? Essa é uma das ações que tramitam lá no TSE contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa específica, ela fazia também acusações aí contra a Jovem Pan de ter, por exemplo, segundo essa ação aí da Jovem Pan, ter dado aí um tratamento privilegiado a Jair Bolsonaro quando foi candidato aí à reeleição nas eleições de 2022. Então, essa ação que foi apresentada, né, pela chapa do então candidato, o candidato Lula, cita aí uma série de declarações de comentaristas da Jovem Pan na época, a ação dizendo que esses comentaristas eram parciais, que faziam frequentemente muitas difamações aí contra opositores do então candidato Jair Bolsonaro, especialmente ao candidato Lula. Então, essa ação, ela foi arquivada, ela estava tramitando, na verdade, no TSE desde 2022, e aí, na última sexta-feira, foi arquivada aí pelo ministro Raul Araújo, e foi arquivada do último dia do ministro no TSE. Na última sexta-feira foi o último dia do ministro como ministro do TSE. Ele é um ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e ali no TSE ele exercia a função de corregedor da Justiça Eleitoral. E aí, nessa ação, nessa decisão de arquivamento, a gente tem um trechinho para mostrar, Tiago, sobre os comentários, as declarações dos comentaristas. O ministro, ele diz o seguinte, que trata-se de compreensões, opiniões e críticas, ou seja, de típicas manifestações de natureza subjetiva, com as quais se pode concordar ou divergir, a depender da percepção e da inclinação ideológica de cada pessoa. O ministro diz que debates políticos típicos, com diferentes opiniões e comentários, que apesar de contundentes, estão protegidos pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, que é justamente para assegurar tais manifestações ácidas, segundo o ministro, que o artigo 220 da Constituição Federal trabalha. Então, essas ações também acusavam aí a Jovem Pan de abuso de poder político, abuso de poder econômico, de uso indevido dos meios de comunicação. E nessa decisão de arquivamento, o ministro diz que não foram apresentadas provas suficientes aí de que a Jovem Pan tenha cometido qualquer conduta que configurasse esses tipos de crime. A gente tem um trechinho também dessa decisão do ministro, onde ele resume isso, essa decisão de arquivar no seguinte: o ministro diz que as críticas e opiniões expressas pelos comentaristas da emissora estão protegidas pela liberdade de expressão, não tendo havido pedido aí explícito de voto, uso de palavras mágicas ou exposição desproporcional de candidaturas. A alegação de tratamento privilegiado pela Jovem Pan não se sustenta ao considerar a diversidade de vozes e opiniões presentes em sua programação, bem como a falta de demonstração de que tais alegações tiveram impacto significativo no equilíbrio do processo eleitoral. Não foi demonstrada a existência de uma conduta que caracterizasse abuso de poder econômico, político ou uso indevido dos meios de comunicação, de forma a comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos do pleito eleitoral. Não foi comprovada a distribuição ilícita de verbas publicitárias apontadas como evidência de abuso de poder econômico, muito menos a existência de um esquema deliberado para influenciar o pleito. A tentativa de enquadrar tais manifestações dentro do conceito de abuso de poder revela uma compreensão equivocada sobre o escopo da IJE e os princípios que regem a propaganda eleitoral. Então, Tiago, quem vai exercer agora o posto de corregedor da Justiça Eleitoral no lugar do ministro Raul Araújo vai ser a ministra Isabel Galotti, no TSE, e aí ela vai assumir os outros processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. São 7 processos que o ex-presidente ainda responde no TSE. Tiago. Informações do Judiciário em Brasília, informações do Tribunal Superior Eleitoral. Janaína Camelo, bom trabalho para você e até mais tarde.